quero com muita alegria saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Dou graças a Deus por esta felicidade de estar aqui com os irmãos nesta reunião. Não obstante um dia de muita chuva, eu estava às 3 horas preparando para nós irmos para a reunião de Santa Ceia em Pouso Alegre, que nós tínhamos alguma coisa para resolver também lá. Mas a chuva foi tanta que não deu para a gente sair quase. E liguei para o pastor Ivo, disse que lá também estava parecendo um dilúvio, sabe? Aí então eu disse para o pastor André, vamos estar em Pedreira para rever os irmãos, e tomar a Santa Ceia. Eu dou graças a Deus por esta felicidade. Fico tranquilo porque sei que aqui nós temos um ministério formado de homens responsáveis e também conhecedores, cada um da sua função, do seu dever, e também de uma igreja que é ensinada a melhor maneira de servir a Deus. Isso nos traz muita tranquilidade, motivo porque a gente não está sempre aqui com os irmãos, não é isso? Dou graças a Deus por tudo. Meus caríssimos, eu quero deixar, hoje eu sei que é um culto de Santa Ceia, um culto administrativo, porém, a palavra de Deus, ela tem o seu lugar em todas as nossas reuniões, né? Convido a igreja para uma leitura, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 19 e 20. São Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Ainda neste mesmo capítulo, versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. É um texto que os irmãos constantemente estão lendo, relendo e falando, citando, não é mesmo? É sobre, Jesus fala sobre a solicitude pela nossa vida, a ansiedade pelas coisas que nós necessitamos para esta vida física, esta vida terrena. Eu disse há poucos dias, meus irmãos, que as únicas pessoas que têm dois sistemas, duas vidas, é o crente. Duas vidas: a vida física, a vida terrena, e a vida espiritual. Não é mesmo? Somente o crente em Jesus tem estas duas vidas. E tal qual a vida física precisa de trato, de higiene, de exercícios, de cuidados, a vida espiritual, meus irmãos, ela tem mais valor,
necessita também de ser cultivada, ser cuidada, alimentada e zelada também. Que se esta vida que nós vivemos, que é uma vida por meia dúzia de dias aqui na terra, nós julgamos tão preciosa como de fato é um dom de Deus, mas a vida espiritual, meus irmãos, que é a vida eterna, é aquela que nunca terá fim, nós devemos considerar com muito mais atenção e com muito mais valor a vida espiritual. Ambas, elas necessitam ser cultivadas. Eu sei que hoje uma grande parte dos crentes, meus irmãos, estão se incomodando pouco com os cultos semanais. Pouco. Há uma preocupação muito grande, uns pelos estudos, outros por viagem, outros por trabalho, outros por aquele desejo de angariar recursos para viver aqui na terra, mas se a pessoa tem um carro, ele quer um melhor, se tem uma casa, quer uma melhor, se tem uma roupa, ele quer outra melhor, e assim por diante, né? Isso tudo trata-se de ansiedades. E levados por esse sentimento, uma grande parte dos crentes estão deixando do exercício espiritual que nós devemos manter constantemente, certo? Vocês sabem que um atleta, quando ele deixa de exercitar, ele deixa de jogar e exercitar, ele perde a forma, não é mesmo? Ele perde a forma. Pode ser o melhor atleta, se ele fizer isso, ele vai ficando barrigudo, ele vai se engordando, vai perdendo toda a agilidade, e daqui um pouquinho ele já é um Ronaldão no meio do campo. Desculpem os corintianos, sabe? É ou não é? Assim também é o crente, irmãos, que vai desprezando a casa de Deus, o culto, né, diariamente. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, nós devemos entender, meus irmãos, que o crente, ele é um templo, como a Bíblia diz, ele é o templo de Deus, morada de Deus em espírito, e este templo tem que estar aberto para os céus 24 horas por dia. Eles têm que estar em exercício, certo? Quando a Bíblia diz orar sem cessar, quer dizer, é necessário para nós mantermos um contato direto com os céus, diuturnamente. Não fazemos justamente por causa dos afazeres. Agora, os irmãos imaginem quando o crente mesmo, ele acrescenta, diante das ansiedades, ele acrescenta, não é mesmo? Mais preocupações com as coisas terrenas, ele automaticamente, na medida que ele vai se ligando às coisas terrenas, ele vai se desligando do contato com os céus. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está, pensai nelas e não nas coisas da terra. Veja que é um condicional. Se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, se já adquiristes a nova vida, a vida do Espírito, a vida espiritual, buscai as coisas de cima, aonde Cristo está. Não é isso? Como que eu vou buscar as coisas de cima, meus irmãos? Eu não posso dar um salto lá nas nuvens. Não, também seria debalde. Mas nós devemos buscar, meus irmãos, é na oração, é na procurar comunhão com Deus. A nossa mente tem que estar ligada, é uma busca, é um desejo ardente que devemos ter contato com os céus. Porque, irmãos,
Eu vou falar uma coisa para vocês. Há muita gente atrás de profeta aqui na terra. Tanto que os cultos de campanha, quando vem aquela pessoa que revela, o revelador e tudo mais, e tem aquele profeta e tudo mais, a igreja se enche. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: o mistério, o crente que vive em contato com Deus, ele não precisa correr atrás de profeta nenhum, porque ele está ligado, e o Espírito de Deus que está em Deus é o mesmo Espírito que está dentro de você, dentro de nós, e esse Espírito ele leva ao Pai e traz do Pai para nós. Então nós não precisamos correr atrás dessas coisas, meus irmãos, porque Deus fala com o crente. Deus fala com o crente, há muitas maneiras de Deus falar. Eu sempre digo também, meus irmãos, quando nós corremos atrás de profeta, eu não sou contra a profecia, não. Faz 50 anos que eu prego profecia, dons espirituais e tudo mais. Agora não vou agora ser contra a profecia, não. Mas existem 3 tipos de profecia: a profecia divina, a profecia maligna e a profecia humana. É por isso que a Bíblia manda julgar o profeta e julgar a profecia também. Agora tem uma coisa, meus irmãos: quando Deus fala com a gente, é diferente. E Deus fala de uma maneira tão clara, tão sensível, que parece que Ele fala no ouvido, mas Deus não fala no ouvido. O Espírito de Deus não fala no ouvido. É que a voz às vezes é tão viva que parece que Ele falou no ouvido, mas Ele falou dentro de nós. Porque Ele mora dentro de nós. Então, meus irmãos, quando a Bíblia diz: buscai, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está, pensai nelas e não nas que são da terra. E Jesus aqui trata do tesouro no céu, é isso? E da solicitude pela nossa ansiedade, pela nossa vida aqui terrena. Ele diz: não ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões também não minam e nem roubam. Traça, ferrugem e ladrão. Sabe que tudo isso nós estamos sujeitos? Traça, ferrugem e ladrão. O que é a traça? O que é a traça? Existe traça da madeira. Vocês pegam a madeira aí. Aqui o Paulo Guinan, que trabalha muito bem com madeira, marceneiro, ele sabe muito bem. A madeira às vezes é tão bonita, mas ela tem uma traça que vai corroendo ela e vai consumindo ela. Ela se torna tão frágil que quebra só de encostar, certo? Chamada cupim. É natural da própria madeira. Mas não é só a madeira, meus irmãos. O tecido também. O tecido também existe a traça do tecido. Se os irmãos fizerem um vestido fino, um vestido muito como as rainhas do passado faziam, e guardar no guarda-roupa, sem usar, deixa lá alguns tempos e vocês vão ver, logo começa a se corroer. Começa a se corroer. Aqui não é a traça. A traça que corrói o pano, a traça que corrói a madeira. Isso, meus irmãos, é próprio da natureza do objeto. Se é do tecido, se é da madeira ou de outra coisa qualquer. Então, o que é a traça no ser humano? O que é a traça no ser humano? A doença. É automático, pessoal. Vocês sabem muito bem hoje que já tem criança
Há uns tempos atrás era difícil ver uma pessoa nova com diabetes, né? Agora tem criança que nasce com diabetes, certo? É próprio da natureza. Existiu a natureza, logo existe a doença. Tem uma irmã que ela se submeteu a um tratamento médico na Unicamp, fez alguns exames, fez mais outros exames, depois um dia ela esteve lá e consultou 3 médicas. Por fim chegou a terceira médica, a última, a responsável disso. Minha senhora, a doença que a senhora está com ela é uma doença nova. É uma doença nova. Essa doença, a própria natureza produz ela. É incurável, não tem cura. Nós vamos passar para a senhora o tratamento. Se a senhora observar, talvez a senhora possa ter um ano e pouco. Mas se não observar também, se não quiser, os seus dias de vida são muito curtos. Certo? E digo para a senhora, não tem cura. A própria medicina diz, não tem cura. Isso aí, e há poucos dias aquela irmã esteve entre algumas irmãs, inclusive minha filha estava junto. Lá no recinto onde estavam as irmãs, ela ergueu a blusa e mostrou, meus irmãos, viu? E aqui parecia uma lepra, certo? Mas a médica disse, além disso, de estar na parte exterior, já está atingindo o seu pulmão, na parte interior também ela está fazendo isso. Existe agora uma outra doença chamada ELA. Ninguém viu falar isso, né? Ninguém viu falar isso. A pessoa vai morrendo aos poucos. Começa a morrer pelo dedo dos pés, pelos pés, uma perna, e vai morrendo. Chega a ponto de ficar em cima de uma cama inerte ali, certo? Sem se mover. Morre totalmente, irmãos. Isto é atração. É próprio da natureza. Está entendendo? Mas além da traça, meus irmãos, ainda existe a ferrugem. O que é a ferrugem? A oxidação. Eu estava agora, houve uma explosão agora esse dia, semana passada, lá em São Paulo, me parece, explodiu lá no restaurante, no hotel, e foi um destroço muito grande, certo? Eu estava ouvindo as explicações do corpo de bombeiro, e eles pegaram um negócio de gás, um botijão de gás, e dizendo o perigo que pode ocorrer numa explosão. Além do perigo das válvulas, a válvula em cima e tudo mais, ele diz, você pega o botijão de gás e olha por baixo, no fundo dele. Ele pegou aquele botijão, virou, o botijão estava podre de ferrugem por dentro. Essa ferrugem vai corroendo isso aqui, o vendedor de gás não percebe, o consumidor não percebe, quando menos espera dá o vazamento do gás, e então vem a explosão, certo? A ferrugem. A ferrugem. E o que é a ferrugem? A velhice. A velhice. Então, pastor, o senhor não está muito bem, não. De fato, a gente não é o que era, não pode ser, não é mesmo? Mas é a oxidação, está entendendo? Vai enferrujando, as trevas vão se travando, a coluna já começa a ter ai, tudo mais, vai daqui, vai de lá, irmãos, e a coisa vai ficando preta, até que vai jogando, tirando as possibilidades de vida daquele corpo, está entendendo? É a oxidação, é a ferrugem. Mas ainda tem o terceiro, é o ladrão. Quem seria o ladrão? A morte. A morte chega e leva mesmo. Não quer saber se é novo, se é velho,
se é sábio, se é inteligente, se é indouto, se é analfabeto, o que é, ela bate e leva, não escreve carta, não manda telegrama, não telefona para ninguém, não dá notícia, quando menos se espera, tô aí, tô levando, vai embora, vai mesmo, mas é o ladrão. Por isso, meus irmãos, que o crente deve estar apercebido. Meu irmão, minha irmã, tudo que você puder fazer em prol da obra de Deus, faça hoje. Faça hoje, não espere pelo dia do amanhã. O dia do amanhã não nos pertence. Alguns meses atrás, um pastor que trabalhou em Pouso Alegre, ele dirigiu a igreja Assembleia de Deus ali por muitos anos. Depois ele tinha 2 aposentadorias. Ele aposentou como delegado, não delegado de carreira, como chama, concursado, mas antigamente tinha o delegado calça curta, que chamava, era nomeado pelo prefeito, certo? O prefeito nomeava o delegado da cidade, e ele então, ele tinha 2 aposentadorias de delegado, e era pastor da Assembleia de Deus. Mas depois ele, com 2 aposentadorias e mais uma coisa, ele achou que estava tudo bom, não precisava mais trabalhar para Jesus. Aí começou os encrenquinhos na igreja, sabe? E ele tentou fazer aquela jogada de corpo que não conseguiu, se emaranhou até que no final a igreja jubilou ele, foi uma 3ª aposentadoria. E ele ficou. Agora, há uns meses atrás, ele encontrou o pastor Oswaldo. Alguns meses atrás, ele encontrou o pastor Oswaldo na rua e disse: Oswaldo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho uma tristeza muito grande. Por quê, pastor? Porque faz 14 anos que eu parei de trabalhar para Jesus. Eu dependurei a chuteira, como disse. Não é mesmo? Parei no meu ministério e eu podia estar trabalhando até hoje. Eu tenho um arrependimento muito grande e não tem mais condição de eu reaver esses 14 anos perdidos que eu abandonei o meu ministério. Mas eu me sinto acusado. Eu me sinto acusado. Eu não tenho paz comigo mesmo por causa disso. 2 ou 3 meses depois ele morreu com essa culpa, meus irmãos. Entendeu? É por isso, meus caríssimos, que nós devemos zelar por aquilo que Deus nos deu, certo? Eu sempre digo para os companheiros: Deus nos deu, Pedro diz que Ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas, pelas quais ficamos participantes da natureza divina, não é mesmo? Mas além disso, meus irmãos, dessas promessas, Deus nos fazer filho de Deus, Ele fazer de nós o templo do Espírito Santo, Ele fazer de nós a morada de Deus, Ele nos deu também, meus irmãos, a responsabilidade de nós exercermos um ministério, né? Sermos testemunhas de Jesus, levar ontem a Cristo, levar os pecadores, levar as almas aos pés de Jesus. Paulo disse: eu sou devedor a judeu, grego e a todos, e enquanto tiver em mim, eu hei de pregar o Evangelho. É uma responsabilidade que eu, os companheiros aqui, os demais, a igreja, nós, meus irmãos, como membros do corpo de Cristo, é um anel que Deus colocou na nossa mão, e nós temos que zelar por ele, nós temos que cuidar desta joia, temos que ser sinceros e amantes a ela até o dia que Cristo nos chamar, porque senão nós estaremos incorrendo em falta perante aquele que nos salvou. Porque Jesus nos salvou não foi para nós esquentarmos banco apenas no templo,
Não foi para nós portarmos uma Bíblia debaixo do braço. Não foi para nós portarmos uma gravata no pescoço e um paletó, um terno, tudo mais. Não. Ele nos salvou para nós trabalharmos no seu reino. Glória a Deus. No seu reino. Nós somos participantes do reino de Deus. Veja bem, um dia Jesus foi interceptado por um jovem inteligente, a Bíblia diz, moço de qualidade. Ele chegou para Jesus, tinha uma boa formação, uma boa educação, e disse: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida? Jesus disse: você conhece o mandamento? Conheço. Quais são? Citou tudo também. Isso eu sei desde a minha infância, porque minha mãe me ensinou. Muito bem. Só te falta uma coisinha só agora. E o moço pensou: agora sim. Só falta uma coisinha, então estou de posse da bênção. Você volta para trás, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, vem e me segue e terás um tesouro no céu. O moço abaixou a cabeça assim, pensou, virou as costas para Jesus e saiu mansinho. E Jesus olhou ele se retirando. Jesus talvez balançasse a cabeça. Quão dificilmente entrará o rico no reino de Deus. Mas quando ele disse acerca dos mandamentos, Jesus disse: muito bem, você não está longe do reino. Mas também não disse: você está dentro do reino. Certo? Você não está longe. Você está perto. Mas perto é uma coisa. O que resolve estar dentro do reino. Eu posso estar perto da igreja e não ter nada com a igreja. Certo? Eu posso estar perto de alguém cheio da graça de Deus e eu estar vazio da graça de Deus. Jesus diz: você não está longe do reino de Deus. Só que falta uma coisinha só uma coisa. E foi esta coisinha mesmo, meus irmãos, que ele levou a distanciar-se de Jesus. Mas nós temos o último versículo que Jesus disse aqui: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus. Eu disse aos irmãos que quando nós buscamos as coisas de cima, aquela ansiedade nossa por tomar posse de uma coisa lá de Deus, não é isso? Nós pomos no coração, pomos na mente, vamos e busca. Isto aconteceu conosco quando nós desejamos aceitar Jesus no coração. Isto aconteceu quando nós desejamos ser batizados com o Espírito Santo. Isto aconteceu quando nós desejávamos ter um dom espiritual. Não é isso? Não é mesmo? A pessoa começa a buscar com aquela ansiedade também, com aquele desejo ardente, com afã de receber aquela bênção, certo? Agora Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus. Ou seja, buscai primeiramente o governo, porque reino é governo. Buscai primeiramente o governo de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Há muita gente, meus irmãos, tem pendurado em oração da igreja só. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. É muito bom, mas é muito bom nós orarmos uns pelos outros. Agora, o bom não é nós ficarmos dependendo apenas das orações dos outros. Certo? Não sermos dependentes apenas. Está entendendo? Nós temos que ter, irmãos,
algo dentro de nós que nos leve, que nos jogue para frente até alcançarmos aquilo que nós queremos. Eu disse outro dia para alguém: cada pessoa tem a vida da cor que quer. É isso? Cada pessoa tem a vida da cor que ele quer. Se ele quiser uma vida mais, uma cor mais chegante, ele tem. Se ele quiser ter uma vida de cor apagada, ele tem. Entendeu? Assim como o homem e a mulher têm ansiedade para adquirir os bens terrestres, deve ter muito mais ansiedade para tomar posse dos bens celestes, certo? Dos bens celestes. Porque se nós buscarmos, nós recebemos. Agora tem uma coisa: o grande segredo não é nós sermos dependentes. Eu disse aos irmãos: buscai primeiramente o reino de Deus. Procure se enquadrar. A palavra clara é essa. Procure se enquadrar dentro da vontade de Deus. Procure se enquadrar de acordo com o governo de Deus, a vontade de Deus. Viu? Quando diz buscar primeiramente o reino de Deus, então, meus irmãos, vamos fazer isso. Vamos fazer isso, vamos buscar, vamos partir, não é isso? Partir para a aquisição, a busca desse reino. E diz mais: e toda a sua justiça. Aqui é que está agora o maior segredo. Buscar o reino pode ser até mais fácil desejar. Agora, praticar a justiça de Deus é que é. Pastor, o que eu devo fazer para praticar a justiça de Deus? Hein? O que eu devo fazer? O apóstolo Tiago, ele fala sobre a justiça ao trabalhador. Quando que o patrão faz justiça ao empregado? Quando? Quando? Quem falou? Ele trabalha bem, paga o salário. Quando que o patrão faz justiça ao empregado? Quando ele paga o empregado de acordo com o seu trabalho mesmo, ele está fazendo justiça ao empregado. Ele está dando ao empregado o que o empregado merece. Se é R$1.000, está aqui seus R$1.000. Se é 1.500, 1.500, se é 2.000, está aqui R$2.000. Certo? Fazer justiça ao trabalhador. Tiago combate muito, irmãos, o patrão que faz injustiça, que paga pela hospedagem, que não reconhece o valor do trabalhador, certo? Quando que eu faço justiça a um irmão? Quando eu dou a ele o que ele merece. Eu pergunto agora para a igreja: quando que nós fazemos justiça a Deus? Ou Deus só dá? Hein? Deus só dá. Ele não recebe nada, não precisa de nada. Ele é soberano. Para que ele quer ouro, prata? Para que ele quer? Mas não é só isso, existe um texto da Bíblia, não vamos ler agora, porque o tempo já... Existe um texto da Bíblia: fazer justiça a Deus. O crente tem que ser justiceiro a Deus. Quando nós damos a Deus o que é dele, damos a Deus o que ele merece, damos a Deus a tudo que pertence a ele. Pronto, já veio o pastor falar de dízimo e oferta aí. Não é só isso, não, meus irmãos.
Não é só isso. Isso aí faz parte. Isso aí faz parte. Porque se não fizesse parte, a Bíblia não dizia que o crente que não paga dízimo é ladrão. Certo? Se não fizesse parte, a Bíblia não dizia. Aquele que rouba a Deus, que não paga o seu dízimo, rouba a Deus. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. É Bíblia. Só não vê quem não quer. Certo? Só não entende. Mesmo quem não quer entender. A verdade é essa. Mas além disso, irmãos, além do dízimo, além da oferta, existe mais coisas que Deus precisa que nós façamos para Ele, e nós somos devedores a Ele. A adoração, o louvor, a obediência, a submissão. Viu? A submissão. O que muitos crentes não têm, o que muitos obreiros não têm, são insubmissos ao ministério e submissos a Deus. Certo? Isto faz parte, irmão, de fazer justiça a Deus. Fazer justiça a Deus. Agora, quando você vê um crente que faz justiça a Deus, ele não precisa, meus irmãos, Jesus foi bem claro. Foi bem claro. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós pagamos a Deus e devolvemos a Ele o que é dele, seja o dízimo, a oferta, o louvor, a gratidão, a obediência, a submissão, não precisa nada mais, meus irmãos. Aí nós nos tornaremos como as aves dos céus, que não semeiam nem colhem, e vê que Deus as alimenta. Nós nos tornaremos como o milho dos vales, que não tece nem fiam, e vê como Deus veste a erva. Os cuidados de Deus, irmãos, eles voltam para o crente, quando o crente tem esses qualificativos. Eu estava ontem em Água de Lindóia, à tarde, na casa de um casal, tem sido muito abençoado. Um casal que Deus tem prosperado muito eles. E conversando com o irmão, ele disse: olha, pastor, ele estava ampliando uma das lojas dele. Ele tem 4 lojas. Tem 2 lojas em Pouso Alegre e 2 lojas em Água de Lindóia. Ele estava ampliando uma daquelas lojas, certo? Ele disse: pastor, deixa eu contar para o senhor uma coisa. Há poucos dias alguém chegou em mim e me ofereceu um barracão e deu um preço. Eu falei: não, mas eu não estou podendo comprar. Passou mais um dia, ele voltou e insistiu comigo. Aí eu fiz uma oferta mesmo assim para não comprar. Passado mais um dia, ele voltou: olha, o barracão é teu, pela tua oferta. E eu disse para aquele irmão: sabe o que é isso, irmão? É a bênção de Deus. Não precisa o crente dar calote. Não precisa, porque tem crente caloteiro também. Eu estou falando isso porque é um culto administrativo, é um culto de ensino também. Viu? Não precisa o crente ser espertalhão. Não precisa. Basta que ele tenha a bênção de Deus. E a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, e a tua também diz: a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Não precisa o crente correr atrás. Deus traz nas mãos dele. Foi o que eu falei para aquele irmão ontem. Falei: é assim mesmo. É assim mesmo. Aí contei para ele a história de Abraão e Ló. Ló pegou uma carona com seu tio Abraão para sair. Não é isso?
que Deus tinha dito para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para um caminho que eu hei de te mostrar. Só que não mostrou nada, não deu mapa, não deu nada. É Deus que ia dirigir. Então ele devia ter contato com Deus, assim como o crente tem que ter contato com Deus também, certo? E ele começou, mas junto com ele saiu o pai junto. Não é para ele ter levado o pai, mas tem crente tão agarrado com a família, irmão, que se a família não for no céu, ele também não vai. Tem obreiro, irmão, que se ele não levar a família junto, ele não vai para a obra também, pronto, então fica empacado, certo? Fazer o quê? Porque às vezes Deus chama o homem, mas não chama a família. Pode chamar a mulher e os filhos, mas pai, mãe, tio, avô, avó, isso aí é coisa. Eu não estou falando para desconsiderar ninguém. Família é família, com todo respeito. Agora, quando se fala de chamada, é chamada. A chamada é direta com a pessoa a quem Deus quer tratar com ele. Muito bem. Então Deus chamou Abraão e chamou e disse: olha, ele levou o velho, Tera, e Ló também pegou a carona junto e saiu, o sobrinho saiu. Mas Ló tinha espírito pecuarista, era criador de gado, é uma visão materialista tremenda. E Abraão tinha um quê com Deus, e Deus tinha um quê com Abraão. Saíram juntos, andaram juntos a temporada, mas chegando a uma certa altura, não dava mais certo, porque os dois combinavam bem, mas os pastores de Ló e os pastores de Abraão não se davam. Aí começou aquela encrenca, começou aquela brigaiada. Disse Abraão: Senhor, vamos fazer uma coisa? Não dá mais. Olha, nós estamos aqui numa encruzilhada. Nós estamos aqui numa encruzilhada. Aqui, vamos fazer a decisão hoje. Aqui está a esquerda e aqui está a direita. A primeira opção é tua. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Escolha você agora. A opção é tua. Veja o que é a fé do homem que confia em Deus. Ló olhou para o lado direito assim, um carrascal danado, como diz o nordestino. A vida é só calango verde, não é mesmo? Olhou para o lado esquerdo, com direção a Sodoma e Gomorra, uma região fértil, terra roxa talvez, mas que terra colossa. Aqui é uma terra propícia para a pecuária. Aqui o meu rebanho vai crescer, vai se multiplicar. Eu vou para cá, meu tio. Tá bom, então eu vou para cá. E a Bíblia é clara. A Bíblia diz o seguinte: que Ló foi armando e desarmando a sua tenda, armando e desarmando a sua tenda, que é a sua casa, armando e desarmando a sua tenda, até que entrou em Sodoma. Parece, meus irmãos, que Sodoma atraía Ló, entendeu? Sodoma atraía ele, armando e desarmando a sua tenda, armando e desarmando a sua tenda, até que entrou em Sodoma. E lá em Sodoma, ele estava lá, aí foi levado prisioneiro uma vez, por 5 reis, não é mesmo? Não é que tinha 5 reis, 5 países, não, era prefeito, o prefeito lá era tido como rei, cada cidade tinha um rei. Então, cada cidade, o seu rei, levantaram e levaram Ló cativo, certo? Aí ele gritou para o tio Abraão. Abraão veio lá com 300 homens e lutou contra aqueles reis, destruiu e resgatou Ló. E quando ele vinha de volta da peleja, quando ele vinha de volta, ele encontrou um homem por nome Melquisedeque, rei de Salém, antiga Jerusalém, certo? Era sumo sacerdote, era sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia diz, meu Senhor, que Abraão pagou o dízimo de todos os despojos dos reis que ele despojou. Depois que ele pagou os dízimos,
ele tomou Santa Ceia. Mas pastor, lá já tinha ceia? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Depois que ele pagou os dízimos, ele comeu pão e bebeu vinho, dado pelo sacerdote. E o sacerdote abençoou ele: bendito serás, servo de Deus. E foi embora. E Ló ficou lá, chegou a ser juiz em Sodoma e Gomorra. Chegou a ser juiz, porque o juiz ficava no portão da cidade para julgar os problemas causas. E quando os dois anjos chegaram para destruir Sodoma e Gomorra, onde é que se encontraram Ló? Sentado no portão da cidade, triste, abatido em ver a cidade tão entregue ao pecado. A sodomia dominava tanto que os irmãos vão ver. Aí os anjos chegaram, saudaram ele, e ele: vai para minha casa. Disse: não, nós vamos dar um passeio nas ruas primeiro. Os anjos queriam dar uma vistoria na cidade de Sodoma, passar uma vistoria na cidade para analisar em loco qual a situação da cidade de Sodoma, certo? Tá bom? E tratava-se de juízo. Mas à noite eles foram para o pernoite na casa de Ló. E quando eles entraram na casa de Ló, aí veio os sodomitas, os cabeludos da época lá, certo? Chegaram e rodearam a casa. Aí começaram a gritar: põe esses moços para fora, põe esses moços para fora, que é os dois anjos. Põe esses moços para fora. Não, disse Ló, lá de dentro: não, eu ainda tenho 2 filhas que ainda são virgens. Talvez fosse raridade naquela época, sabe? São virgens. Eu entrego nas vossas mãos, vocês fazem o que quiser com ela, mas não toqueis nestes homens, porque são mensageiros de Deus. Não, nós não queremos as tuas filhas. Põe esses moços para fora. Nós queremos ele, porque eram afeminados, eram sodomitas, e a beleza de um anjo ultrapassa a beleza de uma moça, certo? E o desejo infame deles era tanto, irmãos, que eles queriam manter relação com os anjos. E começaram a forçar a porta até que os anjos estenderam a mão, ficou todo mundo certo, aí ficou a palpa dela, aí desistiram e foram embora, certo? Aí foi que os anjos chegaram, pegaram: sai depressa, enquanto você não sair, nada podemos fazer. Sai! E ele ali amarrado, estava tão apegado ali, irmãos. E ele ali, sai, não sai, talvez fosse até a porta voltada, mas vamos largar esse povo aí, vamos largar isso aí. A capacidade dele, juiz da cidade, a mulher, irmão, arraizada na sociedade feminina ali, talvez, as filhas também meio presas com aquilo ali, e sai, não sai, os anjos agarraram pela mão: sai depressa! Arrastaram ele e disse: não olhe para trás. Mas ela foi estava tão apegada que ela não acreditou na mensagem do Senhor. Olhou para trás e ficou na frente. Então veja bem, meus irmãos, o final. Enquanto o outro, olha, Ló se quis deixar descendente na terra, ele teve que manter relação com a própria filha, senão nem descendente ele deixava, porque era maldição para uma família quando encerrava ali não tinha descendente, certo? Se ele quis deixar, ele teve que manter relação com a filha, para depois vir o descendente dele. Enquanto Abraão, que não tinha filho, certo? Deus deu uma descendência tão grande, que é a maior família da terra, certo? Da qual nós somos membros. Mas, meus irmãos, aí está o segredo de fazer a vontade de Deus. Quando nós nos enquadramos dentro do plano de Deus, não precisa correr atrás da riqueza, a riqueza vem. Não precisa você correr atrás da vantagem,
Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas são acréscimos, viu? Carro, casa, casamento e tudo quanto é mais, meus irmãos, para a felicidade e bem do crente, certo? São acréscimos que Deus dá através da nossa obediência a Ele. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, o maior segredo de ser feliz, o maior segredo de ter vantagem e acrescentamento às bênçãos de Deus está nisso. Ande bem com o teu Deus. Ande bem com o teu Deus. Porque bem com Deus, bem com tudo. Mal com Deus, mal com tudo. Mal com a família, mal com os parentes, mal com o emprego, mal com tudo. Nada dá certo, porque a coisa está desajustada lá no âmbito. Põe em ordem, viu? Põe em ordem essa parte e deixa as águas rolar, meus irmãos. Deixa as águas rolar, que tudo virá como acréscimo. As bênçãos de Deus vêm na tua mão. A felicidade tua vem na tua mão. Tudo que você desejar vem na tua mão, porque é Deus quem traz. É Deus quem traz. Em troca da tua fidelidade, da tua lealdade e da tua honestidade para com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Deus nos ajude. Meus irmãos, encerrando. Eu falei demais. Eu estou numa campanha para nós completarmos